Com a situação que nós vivemos atualmente, muitos pais perguntam se devem continuar a pagar as prestações, as mensalidades dos colégios e das creches dos filhos que não estão neste momento a usufruir de um serviço prestado pelos colégios, mas que continuam estas instituições a querer cobrar à mesma uma mensalidade. Ora bem, a resposta é depende. Depende dos serviços que sejam prestados, depende do acesso aos bens que continuam também a ser fornecidos e depende das condições em que esses filhos possam usufruir ou não desses mesmos serviços. Ou seja, se nós falarmos de serviços que são prestados através da internet, por exemplo, o ensino à distância, que no ensino primário, ainda que seja particular, continua em algumas situações a ser garantido a todos os alunos, então com certeza que nós não poderemos falar no não pagamento da mensalidade. Aliás, em condição alguma nós poderemos falar de um pagamento da mensalidade. Os pais devem lembrar-se que um contrato deve simbolizar o equilíbrio entre as partes. E num contrato entre um colégio e os pais, não são necessariamente os pais que são a parte mais fraca. Numa circunstância como esta do coronavírus, todas as partes acabam por ser partes fracas, porque acabam por ver-se privadas de tirar um benefício pleno do contrato que celebraram, tanto os pais como o colégio. Portanto, os dois são fracos. Mas o que há que ajustar aqui é as circunstâncias e a alteração das circunstâncias àquilo que pode efetivamente ser prestado e daquilo que pode ser usufruído. Se, como eu referi, há uma prestação de serviço à distância, neste caso no ensino primário, então os pais devem continuar a pagar a mensalidade. Eventualmente devem ficar privados do pagamento da alimentação, inclusivamente de material escolar que seja prestado habitualmente a título físico por parte desses colégios e que agora tenha de ser garantido pelos pais, mas a mensalidade faz sentido que continue a ser paga. Ou seja, há um ajustamento no preço apenas relativamente àquilo que os pais deixam de poder prestar aos seus filhos pelo facto de não estarem presentes fisicamente no colégio. Por outro lado, quando nós falamos de creches e de infantários, faz sentido também que nós falemos numa adequação do preço àquilo que é prestado. Se uma criança, numa creche, acaba por estar presente fisicamente nas instalações e beneficiar dos cuidados que são prestados por parte das amas ou das cuidadoras e das educadoras, quando falamos numa circunstância em que as creches e os infantários encerrem, então neste caso concreto não faz sentido que os pais continuem a pagar a mensalidade. E não me refiro só à questão aqui da alimentação que é prestada, refiro mesmo à mensalidade total. Agora, com certeza que quem está no outro lado, que são as creches e os infantários particulares, a tentar providenciar um serviço a fornecer, mas estão impossibilitados porque o Estado a isso as obriga, então essas entidades têm uma de duas hipóteses. Ou acabam por avançar com uma ação contra o Estado por estarem a impedir essas mesmas entidades de continuar a prestar serviço, ou então fazem também ao mesmo tempo e deixam de cobrar aos pais esse valor, ou então fazem um ajustamento que, a meu ver, se for na ordem dos 50% de sacrifício tanto para os pais como para as instituições, ou seja, um pagamento de metade da mensalidade, a meu ver, poderá ser uma solução que poderá ser equilibrada. Ou, eventualmente, uma outra solução que possa ser negociada entre os pais e essas instituições, mas que se venha a revelar manifestamente equilibrada. O colégio não pode tirar partido nem exigir aos pais o pagamento integral de uma mensalidade quando as crianças continuam a estar a 100% do seu tempo a ser cuidadas ou acompanhadas pelos pais e não beneficiam de qualquer serviço, nem sequer com as educadoras da instituição. Isto é manifestamente desequilibrado e não faz qualquer sentido. Volto a frisar, os contratos devem simbolizar um equilíbrio entre as partes ou um ajustamento do desequilíbrio que à partida pode existir no sentido de atenuar as diferenças. Caso contrário, há uma parte que vai sempre continuar a tomar partido de um conjunto de benefícios que a outra dificilmente poderia beneficiar proporcionalmente àquilo que seriam os benefícios que se lhe podia exigir.